Você acha que a igreja é um CNPJ, um templo, um evento de domingo? A verdade, segundo o Novo Testamento, é muito mais simples e poderosa. A igreja é sua rede de relacionamentos. E se eu te dissesse que a igreja não é uma opção, assim como sua família era um fato? A verdadeira questão não é se você tem uma, mas que tipo de relação que você tem com ela. Nós usamos a expressão assistir o culto. Mas será que a experiência de fé foi feita para ser assistida? Ou será que a parte mais importante acontece quando as luzes do palco se apagam? Essas e outras perguntas foram propostas pelo Ed Renekiewicz aqui no nosso bate-papo no lado B da igreja. Bom, não custa nada você já deixar um like. É mais barato do que um fone de imitação aqui da Shopee. Então, por favor, aproveita também e se inscreva no canal. Ainda estamos caminhando para alcançar os 5.000 inscritos. Grande desafio. Me ajude a chegar a mais pessoas. Faz aí a sua partezinha de ajuda. Existe um lado B da igreja, um lado que poucos comentam, mas que muitos sentem falta. A pergunta que não quer calar é: a igreja serve para quê? E você, o que acha? Igreja para quê? Deixa aí nos comentários, assista o vídeo até o final e muito obrigado pela sua audiência. Oi, Ed, obrigado por estar aqui com a gente. Esse podcast, ou esse embrionário de podcast, se chama Lado B da igreja. Então, Lado B, seja muito bem-vindo, obrigado por ter atendido esse convite tão amavelmente. E a pergunta é essa, Ed. Ed, igreja para quê, meu irmão? Para que igreja? Bom, obrigado, um abraço para você, prazer estar aqui com você nessa conversa e especialmente falando sobre algo tão importante, imprescindível na minha compreensão, né? Igreja para quê? Falar sobre igreja. Prazer estar com você, matar a saudade também, né? Faz tempo que a gente não se via. Verdade, verdade, Vamos verdade. estar com você. Bom, a primeira coisa que me ocorre, Burjac, é falar sobre igreja para quê, no sentido de fazer um paralelo. Família para quê? Né? A igreja não é uma opção. Para quem é cristão, a igreja não é uma opção. A igreja é um fato. A igreja é uma realidade. Por exemplo, assim como a família. Família não é uma opção. Eu tenho família. A questão é que tipo de relação eu tenho com a minha família. Posso ir embora de casa, eu posso brigar com meu pai, com a minha mãe, eu posso brigar com os meus irmãos, eu posso romper com a minha família, mas a família me constitui, a família faz parte de mim. Eu sou filho da família. Da mesma forma, eu sou filho da igreja. Né? Eu não chego naquele extremo do catolicismo, que fora da igreja não há salvação, né? Como a doutrina católica, né? Extra ecclesia nulla salus. Eu não chego nesse ponto, mas eu compreendo no Novo Testamento que quem está em Cristo está no corpo de Cristo. O Paulo apóstolo fala em Coríntios 12, né, que todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. A todos nós foi dado de beber de um espírito, de um mesmo espírito, formando um corpo. Né? Então, a igreja é um fato, é uma realidade. Agora, a pergunta, deixando de ser teológica, porque a minha resposta até agora foi teológica, né? Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, na experiência com Cristo, nós temos automaticamente uma experiência com a igreja. Aliás, deixa eu dar um passinho mais teológico. Certo. Porque a salvação no Novo Testamento, na soteriologia do Novo Testamento, Jesus não está salvando indivíduos. Ele está restaurando a unidade da família humana. Eu costumo dizer, e insisto nisso, eu já fui muito questionado sobre isso, mas eu insisto na minha compreensão de que a Bíblia Sagrada desconhece o conceito de indivíduo. A Bíblia conhece o conceito de pessoa, mas não indivíduo. Exato. Assim como nós somos parte indissociável da família humana, nós somos partes uns dos outros, né? Nós somos um coletivo. Então,
a obra redentora de Deus é coletiva. A obra redentora de Jesus é a reconciliação da família humana, formando em si um novo homem coletivo. Inclusive, é isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, ele diz Uhum. explicitamente isso, formando um novo homem coletivo. Então, dizer, isso é constitutivo, né, da nossa experiência humana e da nossa experiência espiritual cristã. A pergunta é que tipo de relação a gente tem com a família, né? Se a gente vai embora de casa, que é o caso, fazendo esse paralelo aí dos chamados desigrejados, né? Uhum. Eles rompem com a família e preferem viver distantes da família. Porque a família pode ser tóxica, a família pode ser Uhum. abusiva, a família pode ser violenta, a família pode ser um ambiente de hostilidade, de competição, em vez de mutualidade, pode ser um ambiente Uhum. de agressão, e assim por diante. Então, a gente sabe que a família, ao mesmo tempo que é o ambiente dos nossos maiores amores, é também dos nossos maiores desafetos, dos ódios, né? Sim. Então, a pergunta que você me faz é que tipo de relação a gente tem com a família? Então, igreja para quê? Bom, igreja porque ela me constitui, Uhum. a igreja porque ela, ela forma a minha humanidade. Uh. Toda pessoa que foge da relação conflituosa, ela tende a ensimesmar-se Uhum. e ela tende a idolatrar-se. Ela tende a se perder na sua humanidade porque ela só vai ter contato com o mesmo. É uma relação narcísica, né? Uhum. Então, quando eu não quero ter contato com o coletivo, principalmente o coletivo que me incomoda, o coletivo que me exige, o coletivo que discorda de mim, o coletivo que me obriga a ter misericórdia, compaixão, paciência, espírito de tolerância, que me obriga a andar numa velocidade mais lenta do que eu andaria sozinho, que me Oh. obriga a ceder espaços da minha liberdade. Quando eu vou eliminando tudo isso, eu vou cultivando apenas as relações de afinidade. Eu vou buscando os meus duplos. Uhum. Vai virar um Então, clube do eu sou um livro. narciso em busca de mim mesmo na figura do outro. Ele Uhum. sempre concorda comigo, ele me faz sentir bem, ele me é conveniente, esse outro, de preferência, inclusive, me serve, em vez de eu ter que servi-lo. Né? Então, para que igreja? Porque a igreja me faz humano. Uhum. A igreja me faz humano. Né? Agora, a gente pode conversar mais profundamente sobre quais são. Estou pensando alto, né? É, claro. Quais são os critérios ou quais são os ingredientes de uma comunidade saudável? Ah, Que, é esse ponto. Se que, você... que contribui para a minha humanização e não para a minha desumanização. Né? Então, enquanto você ia dizendo, eu tô me tomando aqui como na perspectiva de que tá, tudo bem, eu tenho que escolher, não posso escolher a minha família, que é isso. Eu entrei, aceitei a Cristo, se chamo Deus de Pai, não tenho uma eleição para escolher os meus irmãos. Eu tenho que entrar e tudo bem. Aquela história, eu não pedi para nascer, né? Eu não pedi para nascer, mas É. nasci em Cristo, estou aqui e tal. Aí, olhando para essa perspectiva da tolerância, de saber que é um espaço de toxicidade, aí você toca no ponto, acho que importante, que é você não precisa ficar no mesmo local. É que Uhum. parece estranho, mas em pleno 2025, a gente precisa fazer esse recorte. Existe o local de culto
e existe o que a gente chama de igreja. Existe uma associação com o CNPJ, com seus membros e associados, e existe a composição dela, que é a composição mística. E que a igreja, eu me lembro uma vez quando você disse de uma história que o pastor chupou a bênção do irmão, porque ele estava querendo sair da congregação, então eu tiro a unção de proteção sobre você, porque assim, já que você está mudando de agência bancária, você já não tem mais as coberturas do meu plano de proteção. É estranho dizer esse recorte, mas você acha que é necessário explicar isso ainda para as pessoas? Que fazer parte da família de Deus não significa estar nessa agência local chamada igreja alguma coisa? Sim e não. Uhum, Eu acho que, em tese, não, porque o corpo de Cristo ele é atemporal e uhum, universal, certo. né? O corpo místico de Cristo, como você disse. Mas o corpo místico de Cristo, ele não se reúne para celebrar, ele não se reúne para comungar, para celebrar a Eucaristia, para celebrar os batismos, ele não se reúne para como rede de apoio, tipo assim, Uhum, se eu precisar de alguém doar sangue para mim, não vai ser o corpo místico de Cristo que vai doar sangue para mim, é a minha não, comunidade. é, Então, o corpo místico de Cristo, ele se manifesta historicamente a partir das comunidades locais. E aqui eu peço licença para fazer referência à minha tradição batista. Eu sou batista. eu Para também. mim, a comunidade local, a igreja Uhum, local, não é parte do corpo de Cristo, é o uhum, corpo de Cristo. uhum, A igreja, a comunidade local. Porque, uhum, falando em termos de vocabulário bíblico, uhum, a palavra igreja aparece no Novo Testamento mais de 100 vezes. Pouco mais de 100 vezes, acho que 114, 115 vezes. E dessas, mais de 90 dizem respeito às passagens à igreja local. A igreja que está uhum, em Corinto, que está na casa de Áquila e Priscila, a igreja que está na casa de Apolo, sabe? Então, é a comunidade local. certo. Então, eu, eu não me relaciono com o corpo místico de Cristo, eu me relaciono com gente de carne e osso. Eu não posso dizer assim, eu tenho comunhão com Abraão e com Isaac e Jacó, com João, Pedro e Tiago. Não, eu tenho relacionamento com a minha comunidade. Porque, como disse João, né? Se eu digo que amo a Deus a quem eu não vejo e não amo o irmão a quem eu vejo, eu sou Uhum, mentiroso. Então, as relações que são jogadas para uma certa espiritualização abstrata e que não tem um outro ser humano na minha frente ali, uhum, histórico, concreto, localizado geograficamente e uhum. situacionalmente ali, né? Essa é uma espiritualidade que é estranha ao Novo Testamento. Então eu preciso da comunidade local, sim. Preciso da igreja local, sim. Então, essa fuga para o metafórico, que parece um alívio, não, a igreja de Jesus Cristo ela é invisível, a igreja local acaba perdendo, claro, no discurso acaba perdendo força, porque não está fácil. Eu É, não. então vou pegar as figuras que você usou. Uhum, A organização com CNPJ, que é a dimensão institucional que tem representatividade política social. uhum, Tem estatuto, tem governança, tem, enfim, representatividade civil, certo. uma instituição religiosa. Aí você tem o que as pessoas pensam que é a igreja, mas na verdade elas estão falando do templo. Uhum, isso. Né? Você vai à igreja domingo? Não, você vai ao templo. Ou, com um pouquinho mais de sofisticação, você vai ao evento da comunidade, Uhum, ao encontro da comunidade domingo tal hora, uhum, quinta-feira à noite.
sabe? Sim. Você vai participar da agenda de atividades e de eventos da comunidade? É outra pergunta. E você participa da rede de relacionamentos da comunidade? É outra pergunta. Ok. Porque, veja, são três instâncias diferentes, né? Eu posso ser membro arrolado de uma instituição religiosa, Uhum. não frequento as atividades da agenda institucional, Uhum. mas a minha rede de relacionamentos é daquela comunidade. Eu não vou Ok. de domingo, mas no meu aniversário é aquela galera que vai. Eu vou no aniversário deles, Uhum. eu encontro para comer pizza, eu sou voluntário num projeto social junto com um grupo daquelas pessoas, eu saio para andar de bike de quinta-feira à noite com elas, mas eu não vou no culto, eu não vou no encontro de não sei o quê, de célula, tal. Eu faço parte da rede de relacionamentos. Inclusive, tem Isso. um cara do grupo de bike que ficou desempregado e eu faço parte da vaquinha que está pagando a conta dele enquanto ele está em transição de Uhum. trabalho, né? Eu fui lá doar sangue para o pai da outra menina que foi hospitalizada. Quer dizer, eu estou na rede de relações. Certo. Então, são três coisas. Tem muita gente que frequenta o culto, mas não está na Uhum. rede de relações. Tem Bom. gente que frequenta o culto, mas não está na rede de relações e nem na instituição arrolado como membro. Uhum. Eu acho que igreja, conforme o Novo Testamento descreve, é a rede de relacionamento. Ah, é isso que eu ia te perguntar, nessas A três igreja, como o camadas. Novo Testamento descreve, é a rede de relacionamentos. É quando eu tenho pessoas ao meu redor que eu me Uhum. sinto responsável por elas e que elas se sentem responsáveis por mim. Uhum. Como diz o autor da carta aos Hebreus, né? Que nós não devemos abandonar a nossa congregação, Uhum. mas devemos nos encorajar uns aos outros. Devemos prestar atenção uns nos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, eu tenho Nota. que saber que o Burjac faz 3 domingos que não aparece. Uhum. O que aconteceu com o Burjac? Eu fiquei sabendo que o João está em crise conjugal. Poxa, será que eu posso ajudar? Eu fiquei, sabe? E eu digo, por exemplo, eu faço parte de uma igreja que tem um auditório que cabe mais de. Agora, depois da reforma que a gente fez, cabe 2.500 pessoas no auditório. Tem muita gente que eu encontro que fala assim, pastor, eu sou da IBAB. Eu digo, há quanto tempo? Há 10 anos. Eu não conhecia. É. Mas o que eu digo sempre na minha comunidade, que todo mundo na comunidade tem que ter um grupo de pessoas Uhum. que vai sentir falta se você deixar de frequentar. Entendo. E vice-versa. Então, no que você está dizendo, é, o caminho que normalmente a gente entende, ou as pessoas normalmente dizem entender, é que é do culto para a rede de relacionamentos. Isso. O que você apresenta é das redes de relacionamentos, possivelmente até o culto. É isso, mais ou menos É. isso? O culto, o culto é menos importante do que a rede de relacionamento. É interessante o que você está dizendo, porque é, Deixa eu justificar. não, tudo bem, tá joia. Até porque no culto, Burjac, não tem relacionamento. Não, não tem. O O modelo que nós culto tem o temos é impossível. palco, tem a banda, tem o pregador, tem os atores do palco e tem a Uhum, galera que é passiva. exato, Assiste. A gente, inclusive, usa essa expressão, assistir ao culto. exato. Agora, por exemplo, que eu ensinei para minha comunidade, a celebração começa às 18 e termina às 19h15, Uhum, 19h20. Mas o uhum, ajuntamento começa bem antes, quando a primeira irmã chegou na cantina, trazendo certo. lá
os ingredientes que ela vai fazer um salgadinho para o momento da confraternização, duas irmãs chegaram, já começaram a conversar. Aham. Aí chegaram mais três voluntários, aí chegou a galera do estacionamento, chegou o pessoal que cuida das crianças, vai chegando, ali tem relacionamento. Uhum. O ajuntamento é muito maior, e quando acaba a celebração, e que tem a dispersão, mas o pessoal fica ali na praça de alimentação, ali tem oração, ali tem troca de telefone, ali tem indicação de trabalho, ali tem, sabe, ali tem um monte de coisa acontecendo. Então, a rede de relacionamento é importante, o culto é a festa da comunidade, mas a comunidade é a rede de relações. Então, pô, debaixo dessa perspectiva, poxa, você, a sua rede de relacionamento, talvez, então, vou formular melhor aqui. Eu pensando na cabeça de uma pessoa que desistiu de frequentar o local de culto, Uhum. mas ainda mantém uma rede de relacionamento ainda restrita com algumas pessoas, está sempre ali recebendo notícia do que está acontecendo na igreja, as necessidades um do outro e tal, mas não suporta mais, por exemplo, esse momento, não dá para deixar de fugir dele, esse momento da cooptação do momento da celebração para impregnar uma ideia, ideologias nazifascistas, de ódio, mas ele ainda tem bons relacionamentos ali. Ele ainda ama as pessoas que estão ali, ele já não suporta mais a linguagem, nem o que tem. Para essa pessoa, tomando aquilo que você disse lá no início, que ela não tem condições. É como dizer, eu nasci no planeta Terra, filho de um homem e gerado dentro de uma família, e não há como deixar de ser pessoa se você não tem quem te gerou. É natural do novo nascido, do crente, ser membro de uma igreja, por mais que ele não queira. Ele é membro de uma comunidade. Mesmo que ele, tomando isso como base, e isso que você acabou de dizer, que a igreja, na verdade, são redes de relacionamentos que te levam para o culto, mas ele não quer ir mais ao culto, porque lá não há celebração mais. Essa pessoa ainda continua, então, membro de uma igreja e nem está sabendo. Ela pode, é que o paralelo aí, a gente tem os limites, né, do paralelo Certo. metafórico. Mas vamos imaginar o seguinte, Burjac, tem determinadas estruturas familiares que elas são tóxicas, nocivas, e que eu diria para uma mulher, olha, sai desse casamento aí que esse homem vai te matar. Uhum. Leva seus filhos para outro lugar. E essa mulher pega 3 crianças e vai para a casa da irmã, vai morar com a irmã. Uhum. Ela saiu de uma estrutura familiar e foi para outra estrutura familiar. Sabe, eu posso dizer para uma pessoa que frequenta uma comunidade ou que faz parte de uma rede de relacionamentos que se chama Igreja X, Uhum. e que se reúne tal hora, tal dia, eu digo assim, olha, essa sua rede de relacionamentos aí, ela é nociva. Uhum. Ela te faz mal, ela te desumaniza. Ela está instilando... existe instilar essa palavra? Tô na dúvida, hein? Ela está semeando ódio no seu coração. Uhum. Ela está ensinando você a odiar pessoas, ela está transformando você numa pessoa odienta. Essa rede de relacionamentos está te fazendo mal. Ou essa rede de relacionamentos aí, essa estrutura religiosa está abusando de você. Uhum. A sua família está sendo prejudicada, a sua atividade profissional está sendo prejudicada porque você é voluntário na igreja, trabalhando de graça em Uhum. tudo que é atividade, e você inverteu as prioridades da sua vida, e o seu apóstolo está usando o seu trabalho e a sua mão de obra de maneira abusiva. Sai daí. Uhum. Então, tudo isso é possível. No caso de igrejas, de comunidades religiosas, eu acho que o trânsito entre uma comunidade e outra é justificável em Uhum. determinadas situações. Infelizmente,
tem sido muito justificável, infelizmente. Hoje não basta dizer, busque uma igreja bíblica, né? Você tem que dizer, Não, não. não basta. E determinadas comunidades, elas foram tão contaminadas e capturadas ideologicamente que elas deixaram de ser igreja. Uau. Determinadas comunidades que são grupos homogêneos de classe social, grupos homogêneos de identidade ideológica. Uhum. Isso não é igreja. Isso não chama igreja. A igreja é uma comunidade plural em todos os sentidos. Né? Isso Verdade. é comunidade. Aí voltamos para a família. Cara, a minha Uhum. família tem um espectro ideológico, a minha família tem identidade de gêneros diferentes, a minha família tem classe social diferente, eu tenho primo rico, primo pobre, eu tenho primo bolsonarista e prima lulista, eu tenho, sabe, na família é essa confusão. E aí no aniversário a gente se encontra e celebra porque a gente é uma família, a gente não se encontrou porque a gente tem a mesma classe social, a mesma cultura ideológica, a gente se encontrou porque a gente é família, a gente faz um pacto de Uhum. quando a gente está junto, a gente evita determinadas coisas. Ou se a gente toca nos assuntos, a gente toca na categoria, na dimensão do respeito e do afeto, não da Uhum. violência, da agressão, do julgamento e da condenação, até mesmo da rejeição. Te entendo. E nisso tudo, qual o papel do discipulado, então? Porque o modelo de discipulado que existe, na sua grande maioria, é um discipulado para te dar os princípios dogmáticos da denominação que você está, o grupo, mas não acaba sendo um nivelador, cara, colocando todo mundo muito homogêneo. Todo mundo tem que pensar igual, tem que falar igual, tem que crer igual. E as vozes dissonantes nunca são bem-vindas, são tratadas de forma que as vozes dissonantes têm que ser expurgadas porque queremos aqui um grupo homogêneo. Aquela ideia de que até chegarmos a termos a mesma unidade de fé, tomando com base. Mas o discipulado, então, seria isso aí que você acabou de dizer. Olha, minha família se reúne, tem um monte de gente diferente, de espectros diferentes, mas a gente tem um pacto de convivência. O que seria esse discipulado? Como seria esse discipulado e como que É, funcionaria? vamos fazer uma pergunta. Qual é o propósito do discipulado? Uhum. Eu discipulo, isto é, eu ensino o quê enquanto eu estou discipulando? Uhum. E nós, nas nossas comunidades religiosas, confundimos o discipulado com duas ideias equivocadas: doutrinamento, Uhum. catequese, Uhum. dogmática, doutrinária. Evidentemente, ensinamos ideias e conceitos, doutrinas, com um viés ideológico absolutamente contaminado, né? Ou ideias contaminadas ideologicamente, doutrinas que são tidas como verdades inquestionáveis da fé, mas na verdade são leituras do evangelho questionáveis. Uhum. Então, a unidade do corpo de Cristo não é doutrinária. Doutrina não gera unidade. Uhum. Nunca gerou e nunca vai gerar. E a segunda coisa que a gente confunde o discipulado é treinamento ministerial, Uhum. formação de liderança. A gente acha que isso é discipulado. Então, ou a gente doutrina com conceito, ou a gente doutrina desenvolvendo quadros para que exerçam funções na estrutura da instituição religiosa. Nada disso é discipulado. O que é o discipulado? Quem é o discípulo de Jesus? Eu digo que discípulo de Jesus é o que faz o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus. Uhum. O discipulado visa a formar o caráter de Jesus Cristo na pessoa. Eu não quero saber se ela sabe qual versículo manda perdoar, eu quero saber se ela perdoa. Uhum. Eu não quero saber se ela sabe qual versículo manda dar dízimo, eu quero saber se ela é generosa, solidária.
Eu não quero saber se ela sabe qual é o versículo que fala sobre santificação, regeneração. Eu não quero saber isso. Eu quero saber se ela ama o irmão, se ela vira outra face, se ela perdoa o inimigo. Eu quero saber se o caráter de Cristo está formado nessa pessoa. Ela pode pensar doutrinariamente diferente de mim. Ela pode, inclusive, dizer: eu não quero trabalhar voluntariamente na igreja. Eu sou Uhum. dentista, eu já sou ocupado pra caramba. Sou professor universitário, sou advogado, eu sou empregada doméstica, eu já me dedico e eu cuido de 2 crianças da minha patroa, e já mais 4 meus filhos, mais meu marido. Eu já não tenho tempo aqui para cantar no coro, não, pastor. Beleza, irmã. A irmã tem o caráter de Cristo, é isso que importa. O discipulado visa a nossa, a nossa formação espiritual conforme o caráter de Cristo. É o que o Paulo fala: meus filhinhos, por quem eu sofro dores de parto até ver Cristo formado em vocês. Gálatas 4. Eu me esforço, eu exorto, eu aconselho, eu prego para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Colossenses Sim. 1. A palavra de Deus é inspirada, útil para ensinar, corrigir, para conduzir, né? O Paulo diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Ser como Cristo e comprometido com Cristo. Então, o discipulado é formar o caráter, não é formar unidade de pensamento e nem Isso formar se, dá- mão de obra. isso se dá, então, nas redes de relacionamento. Então, por exemplo, Aí que acontece. sem as redes de relacionamentos não há Não dá, discipulado. não dá. Então, Filipenses 4, 9 e 10. O que vocês ouviram, uhum, viram em mim, uhum. vocês ouviram, aprenderam e viram em mim, façam isso e o Deus de paz será com vocês. Tem que ver. O que de mim você aprendeu diante de muitas testemunhas, o Paulo fala para Timóteo, capítulo 3 da segunda carta. O que você aprendeu de mim diante de muitas, capítulo 2, Uhum, transmite-o a homens fiéis e idôneos. uhum. É na rede de relação, sem rede de relação não funciona. Porque como é que o sujeito aprende, Burjac, a tratar a esposa, tratar marido, tratar criança, tratar pai e mãe idoso? Aí na sua casa, vendo você tratar sua esposa, seus filhos, os seus vizinhos. É aí, querido. Não Verdade. aprende na aula de Bíblia. É complicado porque o cidadão chega e fala: não, você não tem que olhar para o homem, tem que olhar para Cristo. Eu falei: mas onde que ele está? Exato. E o Paulo, inclusive, vai dizer em Coríntios 11, né? Sejam meus imitadores como eu Exato. sou de Cristo. Olhe para Olha mim. para mim. Olhe para É mim. isso. Então, essa força é de tomando esse paradigma, que para mim é muito interessante, as redes de relacionamento. É, nós não fortalecemos as redes de relacionamento, muito pelo contrário, nós fragmentamos as redes de relacionamento porque queremos as pessoas todas sentadas no mesmo local, no mesmo horário, ouvindo a mesma coisa, universalizando a audiência, universalizando o que elas escutam. Uhum. É, diz aí, talvez para alguém que queira muito entender como isso funciona, como otimizar? Supondo que outro pastor está escutando aqui, um colega que está tentando e compreende isso como verdade também, como que seria isso? Esse Cara, fortalecimento e não fragmentação das redes de relacionamentos da comunidade. então, eu acho que, bom, vou dizer o que eu fiz ao longo dos meus anos de ministério na mesma igreja, que foi a IBAB, que eu deixei agora recentemente a presidência, que tem um novo pastor, né? A Uhum, IBAB tem um novo pastor, mas enquanto eu fui pastor, eu ensinei que a igreja funciona a partir de 2 redes, uma rede de relacionamento e uma rede de serviço. uhum, As equipes de trabalho voluntário são redes de serviço, mas ali
entre os voluntários do Ministério Infantil. Vamos pegar uma coisa que praticamente toda igreja batista tem, um coral. Ok. A igreja tem coral. Uhum. Eu fico maravilhado com o coral da IBAB. Eles cuidam de quem está desempregado, eles vão no sepultamento de familiar de corista que faleceu, eles se encontram para comemorar aniversários, eles fazem reunião de oração nos dias de ensaio. E você sabe que quando a gente tem os caras do contralto lá, as irmãs do contralto, os outros do tenor, reunindo para orar antes do ensaio, um pede oração pelo primo, outro pela mãe, outro pelo não sei o que e tal, acaba o ensaio, o serviço acontece, sabe? Porque eles estão juntos, eles estão falando, eles estão se expondo, eles estão trocando a vida. Aí sai fofoca, sai briga, sai tudo. Um empresta dinheiro para o outro, outro não paga. Mas isso é igreja. Essa é a beleza da igreja. Então, fomentar ambientes e espaços, atividades onde as pessoas conversam, onde as pessoas interagem, sabe? Fazer uma tarde de churrasco, fazer por exemplo, o Fórum de Consciência Negra da IBAB, em novembro, eles fazem uma roda de samba com uma feijoada. O pessoal chega na hora do almoço e vai embora no anoitecer. Enquanto está ali, sabe, tem conversa, tem encontro. Isso é igreja. É diferente de você colocar 1.000 pessoas dentro do auditório prestando atenção no que está acontecendo no palco. Sem contar o estímulo dos encontros nos grupos de relacionamentos, né? Os grupos pequenos, chamados as células, seja lá como cada igreja chama, que na correria de São Paulo, por exemplo, é cada vez mais difícil. Os grupos, eles, no começo, lá quando eu estava no começo do meu ministério, os grupos se reuniam semanalmente, mas depois, quinzenalmente, mensalmente, mas aí acabam se encontrando. Incentivar relacionamentos nas igrejas, eu acho que isso é importantíssimo. E eu te digo, os grandes centros hoje ficou proibitivo você. Aliás, eu acho que. Acho, na verdade, uma suposição aqui, uma previsão. Essa situação de buscar as redes de relacionamento vai ser quase que uma coisa obrigatória, vai acabar parindo para esse lado, porque é muito caro manter uma comunidade se reunindo só em um local, porque não tem estacionamento para todo mundo, não tem ar-condicionado para todo mundo, não tem deslocamento, as igrejas acabam se tornando metropolitanas, as redes sociais acabam atraindo pessoas de outros extremos da cidade, deslocar é muito caro, estar para se encontrar vai ficar muito caro. Então as redes de relacionamento vão acabar sendo a saída natural. Aliás, os pequenos grupos também é uma coisa complicada, porque nem todo mundo mora bem, nem todo mundo mora em uma situação salubre. Às vezes o cara está morando num cômodo que é o quarto, a cozinha, o banheiro, tudo ali. E aí, como é que ele vai poder receber alguém? Essa situação acaba excluindo a casa dele do grupo para o pequeno grupo. Eu creio que vamos até que acabar aceitando essa ideia dos relacionamentos. E aí eu te puxo para outra situação. É possível, então, esses relacionamentos serem só digitais, ou a gente vai precisar fazer uma coisa meio híbrida? Porque eu vejo o caso da IBAB. A IBAB agora tem, eu não sei, tá? Eu escutei, não vi, não li, estou dizendo aqui só para... Eu creio que a IBAB agora tem uma membresia, você pode ser membro da IBAB estando em vários locais do Brasil. É isso ou não? Tem a IBAB Online. É IBAB Online. Tem IBAB Online. Como fomentar essas redes de relacionamentos, então? Porque talvez as pessoas não estão mais querendo ir para o local de culto onde elas estão, mas elas se sentem fortalecidas e cuidadas numa rede digital. Como é isso, Ed? Eu acho que o digital é um recurso que não pode ser negligenciado e nem
desperdiçado. Está aí, a gente está conversando aqui, olha, Hum, é né? verdade. Eu no começo fui muito contra essa coisa digital. Hum, Eu achava que era uma contradição de termos, relacionamento virtual. Até que eu me convenci que o oposto de virtual não é real. hum, O oposto de virtual é presencial. Exemplo: se um cônjuge pega o outro cônjuge, tendo um relacionamento de internet uhum, com outra pessoa, um relacionamento afetivo, uhum, um que mora na Alemanha, outro que mora na Espanha, uhum, e eles ficam horas e horas de madrugada na rede social. Eles trocam fotos, eles trocam confidências, eles estão apaixonados um pelo outro. É adultério ou não é adultério? é, se é Entendeu? virtual, Então, o relacionamento é real, ele só não é é real, presencial, mas é é real. verdade. Então, a gente precisa entender isso, que Uhum, é possível ter uma relação virtual real. uhum, Comprometimento de intercessão, comprometimento de ajuda, de serviço, de apoio, apoio emocional, apoio espiritual, instrução mútua, sabe? É possível, mas eu não acho que é suficiente. uhum, O presencial é imprescindível, cara. é, Lá na década de 90, Burjac, eu li um livro que, infelizmente, eu perdi esse livro, porque o cara dizia que na era do high-tech, nós uhum, precisamos de high-touch, aham, sabe? Então, é eu acho que o verdade. contato físico, o abraço mesmo, de verdade, o estar junto na mesma É, mesa, repartindo pão, sabe? Eu acho que isso aí é imprescindível. Sem desmerecer a dimensão do virtual, uhum, e utilizando ao máximo. uhum, Eu hoje tenho boa parte da minha atividade ministerial e pastoral no digital. Eu sei que ela é útil, mas ela não é suficiente. Inclusive, o pessoal da minha rede digital fica dizendo: pastor, quando é que nós vamos ter um encontro presencial? Entendeu? entendo. E essa foi minha luta, inclusive, porque vindo para a Espanha a gente tinha outros projetos, e deu no que deu na Missão Kairos, e eu fiquei, mas veio a pandemia, eu já tinha um grupo, um pequeno grupo que já reunia de pessoas que estavam sem comunidades, sem um local de culto para ir, reunia os utilizando no Hangout, que era complicado de explicar para as pessoas como fazer, como usar, que era muito instável, apesar de ser do Google. Mas veio a pandemia. E a pandemia universalizou esse negócio, porque até minha mãe, que tem quase 80 anos, Uhum. fala: vamos fazer um Meet? Uhum. Vamos fazer uma videochamada? Então, universalizou essa coisa. E eu tive resistências para entender. Hoje, não. Hoje eu entendo que posso cooperar, mas eu sempre é isso que eu te disse. É isso que você acabou de dizer. Falou: olha, o que eu posso é suprir algumas coisas, mas o abraço, infelizmente, não tem como. Aquele tempo de você estar chorando na minha mesa enquanto a gente está tomando café não existe, não dá. Sim. Você vai precisar Não, encontrar isso aí por perto. não, e pense o seguinte, né, Burjac, que eu hoje, vamos imaginar que eu tenha dois filhos pequenos, Uhum, e aí eu preciso correr com um deles para o hospital. certo. Eu posso ligar para uma pessoa e dizer, ó, preciso de socorro, vem aqui ficar na minha casa com meu filho, que eu estou indo para o Uhum, hospital com outro. é, Não dá para nós dois aqui, você na Espanha e eu em São Paulo, no Brasil não dá. Então, o não, presencial é muito importante. é. E assim, e talvez esteja caminhando para grupos que se reúnam digitalmente com um grande, maior grupo, e esse próprio grupo forme um grêmio na cidade. Não sei, talvez, olha, os irmãos da igreja, vamos pegar o exemplo da IBAB,
da IBAB em Porto Alegre, os irmãos de Porto Alegre, olha, Por vamos fazer um exemplo, encontro entre, eu entre não sei nós qual aí. vai ser a evolução do IBAB Online, mas eu acho que isso Uhum. daí seria bem interessante. Descobri que tem 7 pessoas, 7 irmãos e irmãs lá que moram em Porto Alegre, que são da IBAB Online. Então, encontro os 7 lá, eles formam uma rede Exato. de relação presencial lá, os 7. Eu não sei E como é que vai supre. ser, se está no planejamento deles fazer isso daí, mas acho uma coisa interessante. E acaba sendo. Creio que esse talvez seja o caminho, porque está muito complicado encontrar espaços acolhedores. Uhum, E não estou dizendo no sentido de acolhimento de avó. Você é avô, né? Acolhimento de avô é diferente de acolhimento de pai e de mãe, né? Acolhimento é, de avô é, não, pode comer esse pão com açúcar aí que não tem problema. Você quer mais Toddy? Põe mais Toddy no pão, não tem problema. uhum, Mas não esse tipo de acolhimento, mas o acolhimento verdadeiro, aquela audição empática, de sentido. E, e como isso é muito difícil de encontrar, esse ministério que eu executo não é um ministério que eu provoco, eu não estou indo atrás das pessoas, não é? Ele é uma resposta a uma demanda de tantos uhum, e-mails, de tantos WhatsApp de gente querendo, poxa, eu preciso de apoio, eu preciso entender. Então, esse acolhimento. E a IBAB, com esse ministério, talvez possa, né, servir de paradigma, como a IBAB já serviu de paradigma para tanta coisa, sirva de paradigma também para outros ministérios que uhum, possuem membros e pessoas que estão distantes ou pessoas uhum. que precisam ser acolhidas. Ed, é uma pergunta que eu não sei se já te fizeram, mas eu vou te fazer Hum. aqui. Você está feliz? Feliz é uma palavra que eu tenho dificuldade com ela, sabe? Mas sim, eu estou de É, bem com a vida nessa fase da minha vida, bem de bem. é. Graças a Deus. Como é que foi guardar a carreira? Não, porque você ainda continua sendo pastor, um dos pastores da IBAB, ainda tem o local, você está na planilha de pregações, Isso. mas você está agora já numa outra fase, né? Você está numa fase em que vai olhando a igreja um pouco mais distante, né? Assim, quando eu falo distante, não distância dos projetos, é isso que você acabou de dizer, não sei o que o pessoal vai fazer, imagino que vão nessa direção. Como é que está sendo isso para você nesse momento, assim, lidar com essa transição? Eu venho lidando com isso já há muito tempo. Esse ano eu completei 36 anos como pastor na IBAB. Em janeiro do ano que vem eu completaria 37, né? Então é muito Hum, tempo. é. E eu tomei essa decisão, eu amadureci essa decisão para o meu bem e para o bem da própria IBAB. Uhum, Eu justifiquei publicamente que a IBAB é digna de um pastor presidente que se dê inteiramente para ela. uhum, E eu fui essa pessoa durante muitos anos, esses anos todos, e eu não sou mais. Eu uhum, acredito muito, Burjac, que Deus quer fazer e pode me usar de um jeito que, sendo pastor presidente da IBAB, ele não podia, porque o meu uhum, compromisso estava focado. E, uhum, ao mesmo tempo, Deus pode e quer usar a IBAB de um jeito que, me tendo como pastor presidente, não era possível também, por uhum, causa da combinação. Então, eu acho que isso é um frescor, uma renovação, tanto para mim quanto para a própria IBAB. E hoje eu tenho um compromisso de me dedicar à formação de pastores uhum, e cuidado de pastores no que eu posso, e também de me dedicar ao Instituto Galileia. Eu criei um instituto com a minha família. Minha filha é diretora executiva do Instituto Galileia. uhum, A gente trabalha dentro desse
universo de democracia, direitos humanos, justiça social, de gênero, ambiental, justiça racial. O Instituto Galileia quer tratar esses assuntos com a Igreja Evangélica, Uhum. porque o Brasil é cada vez mais evangélico e o futuro do Brasil passa pelas igrejas evangélicas e eu acho que é importante a gente ter alguma coisa que fomente uma reflexão bíblica teológica alinhada com a teologia latino-americana, Uhum. alinhada com o cristianismo da libertação, como diz o Michel Louvi. Uhum. Então, o Instituto Galileia existe para isso. E Ed, também eu quero me dedicar a uma produção teológica, sabe? Eu quero escrever mais, legal. eu quero ensinar mais, me dedicar ao ensino mais do que ao pastoreio Uhum. e à liderança de uma comunidade local como a IBAB. Então, eu acho que para mim é um momento muito rico, de muitas possibilidades e também com a IBAB. E como você disse, eu continuo no conselho de governança da igreja, que é o presbitério da IBAB, continuo na escala de púlpito, e a IBAB é minha igreja, é o lugar que eu Uhum. frequento, a minha rede de relações está lá, é ela, né? É isso. Então, puxando para o Instituto Galileia, é, eu vou lançar aqui uma afirmação e, por favor, se você puder. Em 2014, eu creio que a igreja entrou num processo de intubação. Um paciente entubado, vivo, mas entubado. Porque em 2014, com a eleição da Dilma, a, eu assisti algumas cenas horrorosas de gente dizendo absurdos no dia da apuração dos votos. Em 2016, em 2015 até 2016, combinando com o impeachment dela, a gente também viu isso gerando rupturas, acentuando casos, e a igreja saindo de uma situação de muro e se posicionando mais à direita. Talvez nesse tempo pudesse ser dito uma direita moderada, né? Ou uma direita moderadora, não moderada, mas moderadora. Em 2018, com a eleição do Bolsonaro, já não ninguém tá mais assim, tá igual fantasia, igual carnaval, todo mundo, sabe, soltou tudo que tinha para e se, sabe, viveu a vida a louca, a igreja. Os púlpitos se tornaram palanques, incluso violando um dos mandamentos bíblicos, que era o falso testemunho, os púlpitos constantemente aos domingos violando esse mandamento de Deus. E passamos todo esse tempo, em 2000, até a eleição em 2022, que 2022, eleição, isso, né? 2022, posse de Sim. 2023. Com tudo Uhum. aquilo que a gente assistiu, tentativa de golpe e essa loucura, eu arrisco a dizer, e aí é uma afirmação de risco mesmo, ela não é mais um paciente entubado, ela vive, se vou tomar uma expressão que você usou para falar sobre a queda do homem, ela vive numa energia residual. Hoje, ela é um ventilador que tiraram da tomada, mas a gente está vendo a hélice funcionando, mas ali é só energia residual. Tomando uma frase que você falou uma vez no curso conosco. O Instituto Galileia. Eu vou explicar a pergunta porque, na verdade, ela morreu, a igreja morreu. O que a gente tem são essa energia residual. Mas existem pequenos grupos, pessoas com redes de relacionamentos, que ainda querem manter a sua fidelidade a Jesus Cristo. O Instituto Galileia vai olhar para essas pessoas, para esses grupos, esses remanescentes, essa gente que ainda quer manter a fidelidade ao Evangelho? É o foco? Vem para esse público ou vem para tentar
sei lá, reanimar esse paciente moribundo, porque para mim já está morto, já só falta enterrar? Olha, eu acho que tem algumas camadas aí, né, como se Uhum, fala, dessa sua reflexão, que eu concordo bastante com tudo aí que está acontecendo, mas eu não tenho essa percepção de que a igreja morreu, que a igreja acabou, uhum, e que sobraram ilhas. certo. Por quê? Eu pensando na igreja como Uhum, a IBAB tem muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs, talvez até na proporção da nossa sociedade paulistana, uhum, que têm opções políticas diferentes das minhas. E eu faço uma distinção, Burjac, entre o eleitor de Bolsonaro e o bolsonarista. uhum, Bolsonarista extremista é pleonasmo. Bolsonarismo já é extremo. Então, por exemplo, tem pessoas da minha família que são eleitoras de Bolsonaro, mas não são bolsonaristas. uhum, Porque da mesma forma que alguém fala assim, ah, você votou no Lula? É, votei. Então você é abortista? Não, não sou é. abortista, eu votei no Lula, cara. Sou contra o aborto, mas eu votei no Lula. É a mesma coisa eu falar assim, ah, você votou no Bolsonaro, então você é a favor da tortura? Não, cara, eu não sou a favor da tortura, eu só votei no Bolsonaro. Então você é racista? Você é fascista? Não, não, não é isso. Então eu acho que a gente precisa dissolver um pouco a adjetivação dos Uhum, nossos contextos e fazer um pouco de distinção entre as cúpulas religiosas, uhum, institucionais, os pastores, apóstolos, essa galera toda aí, das comunidades. uhum. Do Comunidade é chão de outra fábrica. coisa. Comunidade é outra coisa. Uhum, Então, quando a gente fala a igreja morreu, então, não, eu tenho muitas ovelhas minhas que são dessa igreja aí. uhum, Muitas pessoas que são meus irmãos e minhas irmãs, seus irmãos, suas irmãs. Então a gente tem que dissolver um pouco a adjetivação. E a outra coisa, Burjac, é que eu faz muito tempo considero a igreja evangélica, ou o termo igreja evangélica, um conceito sociológico, não é uhum, teológico. uhum. E o propósito do Instituto Galileia é cooperar com as igrejas evangélicas, não com a Ah, ok. igreja evangélica. A igreja evangélica é uma potestade. Uhum, Agora, existem centenas e milhares de comunidades evangélicas no Brasil. O Instituto Galileia quer ser apenas um fomentador, um divulgador, um promotor de uma compreensão do Evangelho a partir de uma leitura, que é a nossa herança da teologia latino-americana. uhum, E como eu citei o Michel Louvi, eu gosto muito dessa expressão do Michel Louvi, o cristianismo da libertação. Martin Luther uhum, King é cristianismo da libertação. uhum. Não é teólogo da libertação, Entendo. mas é cristianismo da libertação. Nelson Mandela, ou melhor dizendo, Desmond Tutu, é Uhum, cristianismo da libertação, né? Então existe uma tradição de um evangelho mais ocupado com uma sociedade comprometida com a justiça do reino de Deus. O Instituto Galileia quer se dedicar a manter viva essa tradição naquilo que for possível. Então, por exemplo, o Instituto, ou por meio do Instituto, eu tenho uma mentoria com pastores, uhum. e o último encontro é hoje, inclusive, Oh, olha aí. que nós tivemos 70 pastores inscritos na mentoria. É isso que Legal. nós queremos fazer. Com quem vamos conversar? Com quem quiser conversar com a gente, com quem nos quiser na mesa. E nós vamos convidar para o nosso ambiente
para as nossas atividades, nossos eventos. A gente vai ter o congresso agora em outubro, Burjac, dias 24 e 25, o congresso do Conversas. O tema é a utopia do evangelho e o Brasil que a gente quer. Bom. A partir de uma ótica teológica e bíblica. Uhum. Né? Nós vamos falar sobre o Brasil que a gente quer, é um Brasil sem fome, é um Brasil sem violência de gênero, é um Brasil sem racismo, é um Brasil com democracia, isso que é o Brasil que a gente quer. Então, o Instituto Galileia existe para isso aí, para fomentar essa pegada aí. E creio que, de verdade, assim, falar que o ministério um ministério pastoral, ele muitas vezes ele se faz se faz com muita gente, mas na solidão, é, também chovendo molhado, né? Acho que quase todo colega sabe disso, e os colegas que estão escutando, creio que há muitos pastores que escutam. Como é que essas pessoas podem buscar, Ed, assim, o Instituto Galileia? Eu sei que no seu perfil do Instagram você já tem lá um link que leva as pessoas para o site do Instituto e também para as redes sociais. E também tem um outro detalhe, eu não sei se vocês pensaram nisso, e aí eu pergunto. Uma questão de descrição, porque sair na foto com você e com outras pessoas assinar um atestado de óbito econômico para quem é missionário, para quem que depende. É muito complicado. Isso aí, eu sofri isso aí em 2018, vim sofrendo desde 2016, mas pesou muito em 2018, porque eu já estava fora do Brasil e com uma diferença cambial de 4-1. Então, quando o irmão me abandonava por conta da minha declaração de voto, e era necessário fazer uma declaração de voto naquele momento, porque no momento que a gente estava vivendo, antevendo tudo que viria, a gente sofreu um cerco econômico, né? Então, os pastores que te buscam ou procurarem, eles podem e contarão com descrição ou no evento, por exemplo? Vou te dar um exemplo, Burjac. A gente acabou de fazer agora, tem menos de um mês, uma jornada teológica com Francisco Orofino. Sei, conheço, Dini Lopes. Então, o Francisco Orofino, parceiro do Carlos Mesters, precursor da leitura popular da Bíblia, Sim, sim. né, um teólogo de primeira qualidade. Nós fizemos uma jornada teológica num evento fechado, só para convidados, para uma rede de relações que a gente está construindo, e sem fotos, sem divulgação, porque a gente tem os eventos abertos, por exemplo, o Congresso do Conversas é um congresso aberto, mas a mentoria é fechada, a jornada teológica é fechada. Nós estamos com esse cuidado, né? Eu encontrei pastores que foram demitidos de suas igrejas porque saíram na foto comigo ou postaram uma foto comigo no Instagram. Então, é esse nível de intolerância que a gente chegou no Brasil, e é uma pena, né? Então, nós sim, estamos com esse cuidado para construir uma rede de relações aí. E também a gente tem o perfil do Instagram, do Conversas Pastorais, a gente tem o canal do Conversas Pastorais no YouTube. Os nossos eventos, eles são transmitidos ao vivo. Então, eu encontro pastores que dizem, eu não fui, mas eu acompanhei ao vivo, porque o meu pastor não pode saber que eu vou. Entendeu? Então, o canal do YouTube... Por exemplo, nós fizemos um encontro no mês passado com a Cristina Vital, a Carol Evangelista e o Clemir Fernandes. Presencialmente tinha umas 200 pessoas, mas ao vivo tinha 3.000. Entendeu? É sintomático isso, né? É sintomático. Mas ok, a gente está disposto a fazer isso aí. É uma forma da gente manter viva uma chama, né? E uma tradição teológica e bíblica. E é bom ouvir isso, porque dá uma certa segurança para as pessoas que vão buscar um instituto, que querem esse respiro
de Uhum. saberem que vocês entendem esse processo, que eles não precisam chegar com vergonha e se pedindo desculpa, falou, olha, Não, eu tô muito ao aqui mesmo. contrário. Já há uma intencionalidade de proteger a identidade Muito das ao pessoas que estão contrário, participando. exatamente. Exatamente. Que ponto nós chegamos aí? Triste, E né? num país com liberdade religiosa e com livre trânsito de fé, Uhum. é, é muito vil isso, sabe? É muito vil. Isso é de uma, Uhum. isso é de uma, meu Deus, assim, eu é que sei o quanto isso pesou e pesa ainda dentro da minha família, esse tipo de perseguição. Mas graças a Deus pelos irmãos que mantiveram-se fiéis e não abandonaram e não deixaram outros também passarem necessidade. Amém. Amém. Ed, uma das últimas perguntas que eu quero fazer para você aqui, até para te liberar, e agradecendo já esse tempo que você dispôs aqui, Uhum. você também está com o seu EK, ERC. ERK mais. ERC isso é bem mais. batista, isso é bem batista, né? Isso é bem batista, Ed você deve. Renekiewicz mais. ERK mais. Isso já é uma outra coisa. Isso aí é o Ed mentor, pastor, não tem muito na pegada do Galileia, ou vai na mesma toada? Como é isso? O Instituto é uma coisa e o ERC mais é outra coisa. O ERC mais é uma coisa minha, eu sozinho. O Ok, Instituto é coletivo. ok. Né? Então, a minha plataforma de assinantes, Uhum, eu tenho 2 lives semanais, eu gravo cursos, produzo material bíblico, teológico, e, e de certa maneira, eu pastoreio uma igreja virtual. De uhum, certa maneira, uma igreja sem nome. Né? uhum, Eu digo que eu sou um dos pastores da IBAB e eu sou o pastor de uma igreja sem nome, que é a minha plataforma de assinantes. Né? E não é uma igreja, porque na plataforma muita gente tem a sua igreja, mas uhum, tem a plataforma como um lugar, uma fonte de conteúdo e orientação bíblica, teológica, espiritual, pastoral, uhum, né? Que é uma coisa que eu faço com muito carinho nesse momento da minha vida, onde eu estou colocando, estou repartindo tudo que é o meu capital desses anos todos como pastor de uma igreja local. Já o Instituto, ele tem uma face mais coletiva, mais uhum, engajada socialmente, uhum, é mais de assessoria, consultoria, mentoria para as igrejas, para lideranças religiosas. uhum. A plataforma, eu diria que é mais para o consumo de pessoas particularmente, e não, Entendo. Não, entendeu? então, o Instituto é o Suns Club e o ERC é o Pão de Açúcar. Não sei como é que é, mas deve ser. Não, o Suns Club é só para associados, é só grande. Compra de caixas e isso, Ah, só para entendi. quem tem CNPJ. Pode Não, ser. é uma analogia boa. Ed, muitíssimo obrigado, sim, de coração. Se você puder ficar só mais 2 minutinhos fora da gravação Claro, para claro. a gente conversar, e eu queria assim agradecer a sua generosidade de estar aqui e de falar com graças a Deus eu tenho um pequeno grupo, ou seja, então as pedradas são poucas, né? Eu não sei se eu tenho saúde mental para ir e enfrentar tudo que você enfrentou nesses últimos anos e ainda enfrenta, né? Eu não sei o quanto isso atingiu sua casa, sua família, sua coluna. Eu não sei quanto isso te atingiu, mas eu tenho um encargo, e é engraçado porque é um encargo que eu não pedi, que é o encargo de interceder. Eu não pedi isso, veio e é engraçado que é tomar banho de piscina num dia de muito calor. Assim, todas as vezes que eu entro para um momento de intercessão, entro com muita preguiça, confesso, entro com muito cansaço muitas vezes, mas sou revigorado. E um dos encargos que eu tenho é orar pela sua vida. Muito obrigado. E sem Eu orando recebo pela as sua suas vida, assim, mensagens com muita alegria, viu? Muito obrigado.
Oro por você, oro pela sua casa, oro por esse novo momento. É muito bom e inspirador saber que você está encerrando os seus 36 anos de ministério como presidente da IBAB, mas ainda como membro, como pastor da igreja, e feliz e com gás. E É, creio que isso nenhuma ponte de safena, né? nada. Eu agradeço muito a Deus, Burjac, de chegar com 36 anos de ministério na mesma igreja, nesse Brasil evangélico como a gente conhece, Uhum. e não estar ressentido, magoado, frustrado, fracassado, maldizente, de ter Uhum. sonhos, de querer construir coisas novas, de olhar para frente, de abençoar pessoas, de servir novos pastores, novas lideranças, acreditando nas igrejas locais. Estou muito Coisa feliz com boa. isso. E é Coisa uma boa. graça de Deus na minha vida. Eu não tenho como Amém. expressar tanta gratidão. Pois é, assim, as pessoas como o meu ministério, as pessoas que achavam que eu estava na pior,